Na entrevista do dia dessa sexta-feira, o secretário estadual de Agricultura, Otaciano Neto, fala sobre ações do governo estadual para combater a seca. O principal destaque é ajudar o produtor que não tem como pagar os financiamentos, mas não é só isso. O governo sugere barragens, proteção de nascentes e mudanças de hábitos. Mas antes de colocarmos a entrevista com o secretário de Agricultura, eu conversei também lá na localidade de Pratinha de Santa Luzia com um produtor chamado Vander Cláudio Cassiano. Ele sofreu muito com a seca na propriedade. A produção de leite caiu cerca de 40% e o café está precisando de água. Faltou. Teve um momento de ter que buscar água, pegar com os vizinhos, né? Teve que correr, o vizinho socorreu aí, porque faltou mesmo. A gente nunca pensava de passar por isso, de ter essa falta d'água. Porque a propriedade tinha água com abundância e a gente chegou ao ponto de ter que pegar água com os vizinhos. E aí, tudo ficou mais difícil, né? Quando a gente pensa assim que a água vai faltar, que a gente não pensava nisso, né? A gente nunca imaginou a dificuldade. Como é que foi essa dificuldade de você buscar água, de você usar mais bomba? Isso aí é um gasto a mais que você tem. E você, eu acho que hoje você pode ficar até sem energia na sua casa que você não vai sentir muita diferença. Lógico que tem, né? As coisas, mas assim, a água é essencial numa casa. Não só na casa, porque você tem os animais que bebem água, que utilizam água. Tudo é água. Quando você só vai dar valor a isso aí quando faltar mesmo na sua casa e você não ter. E isso aí vai encarecer tudo. Você vai ter que buscar uma água longe, você vai ter mais gasto com energia. Então isso aí tudo acarreta mais prejuízo para o produtor, né? O que você está pensando agora, já que passou por esse sufoco, você que é produtor de leite e também tem o café, o que você está pensando para mudar na sua propriedade, depois de ouvir tanto, de conversar com as pessoas? Hoje a gente já está querendo, igual eu falei, a gente vai correr atrás para fazer barragem, fazer as caixas secas e tentar recuperar a nascente, conservar essa nascente, né? Tentar, que até então a gente pensava que tem que limpar, você tem que fazer a água embora. Hoje não, hoje a gente tem que reter essa água na propriedade. Você tem que aí buscar os meios aí com a Encapé ou com outro aí para a gente estar segurando, retendo essa água na propriedade. Fazer uma barragem, né? Para a gente ter essa água aqui. Como é que está a preocupação com o inverno? A gente vem de uma chuvinha aí, finalzinho de março, esse início de abril também foi bacana em relação à chuva. Mas como é que está a preocupação com o inverno, já que a gente sabe que a chuva desaparece um pouco? Não, isso aí você tem que fazer a reserva de comida. Hoje, o produtor hoje que não faz silo, que não ensila um capim ou um milho, que ele não planta para poder ele ter uma reserva de comida, ele vai passar aperto e vai ter que buscar capim longe e nem conseguir, talvez conseguir isso aí, né? Conseguir esse alimento para o gado. Então você tem que aproveitar isso aí. Tem essa chuvinha, o capim que tiver a reserva, você tem que estar aproveitando. Tem que segurar, né? Tem que investir mais e fazer silagem mesmo. Hoje, o forte hoje é você fazer silagem. Ter essa reserva de comida aí, o que você puder juntar de comida agora para você ter no inverno aí, porque a gente não sabe. Hoje está chovendo, mas você não sabe se a gente tiver que ficar até setembro, outubro, né? Sem chuva. Como é que a gente vai fazer? Então tem que ter essa reserva aí, né? Hoje a grande preocupação nossa hoje é isso. Você ter a reserva de alimento para a gente passar mais tranquilo, né? E o secretário de Agricultura, Otaciano Neto, fala dessas mudanças de hábitos. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. É um prazer meu estar falando com vocês aí de Guaçuí, de toda a região. A gente sabe da grande audiência que é a rádio e a importância da rádio para toda a região. Secretário, acho que a gente pode começar o nosso bate-papo falando sobre seca. A gente vem acompanhando desde o final do ano passado e já foi dito que é a maior crise hídrica aí da nossa história, da história do Espírito Santo. Como é que o Estado e a Secretaria de Agricultura têm encarado esses números? A primeira coisa que a gente fez no dia 2 de janeiro, o governador Paulo Artonte instituiu um comitê hídrico no governo formado por 7 secretários de Estado que tem se reunido 2 vezes por semana para tomar decisões que busquem minimizar os impactos da seca no Espírito Santo. No ano passado nós tivemos a maior seca dos últimos 40 anos e esse janeiro foi muito ruim. A seca, para você ter uma ideia,
na série histórica do Incapé, dos últimos 100 anos, apenas 10% do Espírito Santo chovia abaixo de 1.000 milímetros. O ano passado nós tivemos 90% do Espírito Santo chovendo abaixo de 1.000 milímetros. O que inverteu a pluviosidade, compactando essa seca aí terrível para a sociedade. Então, algumas ações já foram tomadas, como, por exemplo, a permissão do abate de vacas nos frigoríficos estaduais no terço final da gestação. Nós conseguimos, suspendemos a liberação das tomadas controladas que o IDASH permitia. Nós estamos concluindo o plano estadual de recursos hídricos. O planejamento estratégico do governo da semana passada definiu a contratação dos planos de bacia de todos os comitês de bacia hidrográfica. Então, nós somos ouvindo a todos, mas eu tenho certeza que o principal foi a renegociação com os bancos. Nós conseguimos pactuar com o Ministério da Fazenda e com todas as instituições de crédito do Santos a possibilidade de renegociação individual. Então, cada produtor, a primeira coisa que ele precisa fazer, eu falo que eu já fiz isso, eu sou produtor rural lá no distrito de Cristal do Norte, em município de Pedro Canário. Eu já procurei meu gerente do banco no sentido de informar as perdas que eu tive na lavoura, e é importante informar a perda para fazer a renegociação. Não é 100% da dívida que vai ser renegociada, Andressa, é importante o produtor ficar claro com isso. Depende da situação financeira de cada um. Então, tem produtor que perdeu muito, esse produtor tem uma chance maior de renegociar tudo. O produtor que não perdeu, por exemplo, eu estava na região de São Mateus essa semana, e a pimenta do reino lá é irrigada e o produtor está ganhando muito dinheiro. Esse produtor não vai ter dívida renegociada. Depende caso a caso, e eu citei algumas, mas há uma série de outras iniciativas que o governo tem feito no sentido de minimizar os impactos pela seca que ocorreu na instituição do ano passado e continua agora. A orientação, então, é buscar essa informação junto com os órgãos do Estado para realmente ver esse encaixe. A orientação é procurar o gerente do banco. É fundamental procurar o gerente da sua conta, da onde você tomou o crédito. Se o agricultor for pronafiano e tiver feito operação de custeio, esse produtor tem direito ao Proagro, ele pagou por isso, que é um seguro agrícola, igual o seguro de carro. Então ele tem que procurar e comunicar a perda, mas ele não pode comunicar depois da colheita, tem que ser antes, porque o banco precisa avaliar antes e depois. E se o produtor não tem seguro agrícola, tem um financiamento direto, ele tem que levar as suas perdas para o gerente do banco e recomeçar uma negociação. Essa negociação pode ser de 10%, 15% da dívida e pode chegar a 100%. Como eu disse anteriormente, depende da capacidade de pagamento do produtor. Não vai ser no automático. O ano passado, há 5 anos atrás, teve uma resolução do Ministério da Fazenda prorrogando no automático os produtores, especificamente da região sudeste. Qual foi o avanço desse ano? A gente conseguiu incluir todo o Espírito Santo, mas dessa forma, na renegociação individual, dependendo da capacidade. E o banco sabe qual produtor está em dificuldade, qual produtor está folgado, então, e vai renegociar caso a caso. Então é importante, você falou, secretário, o senhor falou aí sobre colheita, né? A colheita do café, que atinge muito aqui a nossa região do Caparaó, daqui a pouco ela começa em abril, em maio, e tem agricultor que perdeu 100%. O senhor estuda também medidas para tentar amenizar esse processo, que já que a gente vem 2 anos de uma seca, especialmente para o café? Sim, o produtor que perdeu 100%, os bancos já estão prontos para estar atendendo esse produtor e fazer a renegociação integral da dívida. Cai naquele exemplo, o produtor de pimenta, que o preço está R$24 no quilo, que tem a cultura irrigada e que está com dinheiro na conta, esse produtor não vai ser beneficiado, exatamente para a gente beneficiar o produtor que perdeu tudo, nesse caso que você falou de alguns produtores de café. Então os bancos vão estar olhando caso a caso. Tem produtor que vai ser necessário, os bancos vão negociar 100%, tem produtor que não vai ter nada. É caso a caso, não vai ser numa régua única, porque depende da região, depende se a cultura é irrigada ou não, e depende do produto, depende do preço. Tem um conjunto de variáveis que o banco vai olhar na hora de tomar a decisão. Entre essas ações, secretário, o senhor chegou a falar durante algumas entrevistas sobre barragens, né? Sobre essas, seria uma solução a questão de barragens. Você acha que o Estado está pronto para fazer esse tipo de processo com maior volume? De construção de barragem em todo o Espírito Santo.
Vai ser a primeira vez na história que o governo do estado vai construir com dinheiro público barragem. Nós estabelecemos uma meta de fazer a reservação de 100 milhões de metros cúbicos de água nos próximos 4 anos, durante o terceiro ciclo, né, do governo Paulo Artung, que é aí de Iguaçuí, vamos estar fazendo. O norte do Espírito Santo desenvolveu muito mais nos últimos anos da construção de barragem, porque o norte sofria mais, então o produtor foi construindo barragens nos últimos anos. Agora o sul do Espírito Santo despertou para essa necessidade, e nós também nos próximos 4 anos vamos estar construindo um conjunto de barragens importantes aí no sul do Espírito Santo. Essa é uma política pública do governo. Eu digo sempre, Andressa, que a agropecuária capixaba tem 2 grandes desafios. Eu falei agropecuária capixaba, mas a agropecuária brasileira é sustentabilidade e inovação tecnológica. Então, nessa parte da sustentabilidade é fundamental a construção de barragem, como é importante também o produtor estar protegendo a sua APP, protegendo as nascentes. Eu vi recentemente aí pertinho de vocês, em Alegre, 2 produtores rurais, um que tem as nascentes protegidas e tem barragem, e outro produtor que não tem nascente protegida. A diferença que teve de rentabilidade de um para outro. O produtor que fez o dever de casa, que protegeu a nascente, que protegeu a APP, que construiu barragem, esse produtor está muito mais preparado para a seca do que o outro. Mas o Estado não vai deixar essa conta toda no produtor. O Estado vai entrar contribuindo. Tem um programa Reflorestar, que é de ampliação da cobertura florestal. O governo do Estado, isso começou no início, no segundo governo Paulo Artung, ele paga para o produtor para preservar. É só procurar o programa Reflorestar no Instituto Estadual de Meio Ambiente. E vamos construir barragem, sabendo que isso é um trabalho coletivo. Então, um grande desafio para os produtores, e o governo precisa e será parceiro no desenvolvimento dessas atividades. E muitas dessas medidas, tirando o financiamento, são medidas de médio a longo prazo. Como é que você encara o inverno agora, principalmente assim, na montanha? Nós apresentamos a questão do crédito. Isso é de curto prazo. Isso, como eu disse, como produtor rural, intercanário, eu já fiz isso na minha propriedade rural, e dezenas de produtores rurais já fizeram isso. O abate de vaca no terço final da gestação é de curto prazo. A proibição da queimada foi uma medida de curto prazo. O governo também conseguiu, junto à EDP e à Celsa, transformar o uso, melhor dizendo, da represa de Rio Bonito, na região de Santa Maria de Jetibá, deixou de produzir energia e virou para consumo humano. Então garantiu, minimizou os possíveis impactos da redução para abastecimento humano na Grande Vitória. Então, as primeiras iniciativas do governo foram exatamente de curto prazo. Agora, quando a gente começou a sair da crise hídrica, que nós estamos pensando em médio e longo prazo. O produtor não aguenta esperar só o longo prazo, por isso nós tomamos um conjunto de decisões e iniciativas no curto prazo. Muito obrigada, secretário. Só para a gente finalizar, segunda-feira, o senhor visita Iguaçuí, visita a nossa região, para visitar uma obra muito antiga aqui do município, que tem parceria com o Estado também, que é o abatedouro. É uma meta desse governo também, finalizar esse abatedouro regional? É meta para este ano, nós estamos trabalhando de concluir o abatedouro regional. O governador Paulo Artung, na campanha, esteve em Iguaçuí, fez esse compromisso com a cidade, e a primeira orientação que ele me passou com respeito ao conjunto de trabalho em Iguaçuí foi concluir o abatedouro. Então nós já tivemos por 3 vezes reunido com a prefeita Vera, tratando desse assunto. Estamos licitando os outros equipamentos. A prefeitura está concluindo a obra, tudo de convênio. A gente precisa trabalhar forte para que essa obra, que parece um cavalo, uma cabeça de cavalo enterrada na cidade, saia e beneficie o nosso produtor rural, beneficie o nosso pecuarista. Então a gente tem trabalhado muito e foi apresentado no planejamento como uma das prioridades do governo. Então vamos estar fazendo essa visita na segunda-feira às 9 horas. A gente está convidando, não vai ser um evento, não vamos ter toldo, vai ser uma visita técnica para que a gente possa fazer um diálogo com os produtores, com a Câmara de Vereadores, com os deputados da região, com a prefeita da cidade, com todas as lideranças políticas da cidade, para reafirmar esse compromisso, e gostaria de convidar todos para estar conosco aí nessa próxima segunda-feira. É um prazer e vai ser uma conversa rápida, mas bastante objetiva, para mostrar o nível de comprometimento que o governo tem com a cidade, com a região.